Bem-vindos à nossa unidade 4, a aula da unidade 4 sobre o tema Avaliação do Sistema Educacional Brasileiro, um foco na educação básica. Lembrando, educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos tratar um pouco também da educação superior, mas o nosso foco é a educação básica. Dentro do Sistema Nacional de Avaliação, o órgão que é responsável dentro do Ministério da Educação é o INEP. Então dizemos que o INEP é o grande guarda-chuva e que abaixo dele estão todas as avaliações do sistema educacional no Brasil. Vocês têm aí acesso também ao próprio sítio do INEP. Importante que vocês conheçam, acessem e descubram como fazer as pesquisas e como obter os dados das avaliações nacionais no Brasil. Qual é o objetivo da avaliação? É aferir o desempenho dos alunos em diferentes níveis de ensino e também controlar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, nas universidades públicas e privadas. Além do aspecto quantitativo, desses resultados, nós temos os aspectos qualitativos, como relacionar essas avaliações ao aspecto social, político, cultural, as práticas, as boas práticas educacionais nas escolas. Isso, então, essa avaliação é realizada em larga escala e que nós estamos falando das avaliações externas, que são as avaliações realizadas na escola, não das avaliações internas que são realizadas nas escolas, que seriam as provas bimestrais, trimestrais, enfim, que ocorre durante todo o processo pedagógico. Nós temos algumas novidades em relação à estrutura do sistema de avaliação da educação básica, mas vocês têm um material todo atualizado, que está conforme as últimas atualizações da própria LDB, da Constituição Federal. Mas nós sabemos que as políticas elas podem sofrer alterações. Então é importante que vocês fiquem atentos às mudanças que podem ocorrer durante este ano que você está cursando a disciplina de políticas públicas. Porque provavelmente nos próximos concursos sempre se pedem as últimas atualizações das políticas. Então o que eu estou colocando hoje aqui para vocês pode ser que ano que vem tenha uma alteração. Então você precisa desta autonomia de continuar estudando e buscando as informações sobre as políticas educacionais. Nós tínhamos esta estrutura do SAEB, o ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, ANRESC ou Prova Brasil, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, e o ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização. Quais foram as mudanças anunciadas no final de 2019? É a extinção dessas siglas. Então, e todas as avaliações serão denominadas a partir de então como SAEB, da Educação Básica, segundo ano, quinto ano, SAEB, então, da Alfabetização, mas SAEB identificando o ano em que o aluno se encontra dentro dessa divisão de educação básica, ou avaliação da educação infantil, e sem uma sigla específica. Bom, é uma mudança na nomenclatura. Mas, para entender cada avaliação, as avaliações, a estrutura que se tinha, mantém. Muda-se o nome, que eram as siglas, e passa a ser tudo denominado como SAEB. O SAEB, nós temos a divisão, então, do que é avaliado na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Mas nós temos um vídeo institucional do próprio INEP anunciando essas mudanças. E para isso ficar claro para nós vamos assistir esse vídeo rapidinho e continuamos com a estrutura da avaliação da educação básica. Mudanças no SAEB 2019. A primeira
primeira mudança é o fim de uma série de siglas. O SAEB será identificado por cada uma das etapas de ensino avaliadas, reforçando a sua identidade enquanto sistema que avalia as etapas da educação básica. Inclusão da educação infantil dentre as etapas avaliadas como forma de abranger todo o percurso regular da educação básica. A avaliação da educação infantil não significa a aplicação de testes às crianças da creche e pré-escola, e sim a avaliação das condições de acesso e oferta das instituições de educação infantil. Alteração da etapa de referência para a avaliação de alfabetização do 3º para o 2º ano do ensino fundamental, com a implementação de matrizes nesta etapa. Implementação das áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas no escopo dos testes do 9º ano do ensino fundamental. O INEP vai aprofundar algumas dimensões da qualidade educacional que extrapolam os testes cognitivos. Isso vai nos permitir o estudo de fatores associados e a construção de novos indicadores de qualidade da educação básica. Pronto! Agora você já sabe o que muda para 2019. Nos vemos em breve. Bom, então o vídeo esclareceu também e trouxe mais alguns aspectos em relação à alteração do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Acompanhe também os vídeos que são disponibilizados pelo próprio INEP sobre as avaliações nacionais. Então nós temos a educação infantil, que é dividida em creche e pré-escola. Esta avaliação é realizada não a avaliação das crianças, mas de todos os aspectos da escola. Então, professores, a formação dos professores, a estrutura, questão do material didático, alimentação. Então, o que é? Nós temos toda essa questão estrutural da educação infantil. No ensino fundamental, a avaliação ocorre no 2º, no 3º e no 9º ano do ensino fundamental. E do ensino médio, que está proposto com a reforma no 3º e no 4º, na 3ª e 4ª série, que nós teremos essa alteração ainda com a reforma da educação. A avaliação em larga escala ela pode ser amostral, então nós temos uma quantidade de crianças, né, e isso com uma divisão regional para realizar a prova, ou ela pode ser censitária, onde todas as crianças realizam esta avaliação, dependendo do ano. Então, a educação infantil é uma avaliação que ocorre de forma amostral. O ensino fundamental, ela ocorre nas escolas públicas, privadas, e ela também é de forma amostral. Isso pode mudar? Pode. Se o governo decidir que a próxima edição da avaliação será censitária, então nós temos aí uma mudança nas próprias resoluções do SAEB. Então, o 2º ano, nós tínhamos antes uma determinação que a avaliação da alfabetização ocorreria no 3º ano do ensino fundamental e agora o governo adiantou então para o 2º ano do ensino fundamental, mais realizada de forma amostral. Já no 5º e 9º ano ocorre nas escolas públicas, privadas, na escola pública ela é censitária e na escola privada ela é amostral. Como assim? Então isso também é uma crítica em relação às avaliações. Por que na escola privada ocorre de forma amostral e na pública de forma censitária? Nós precisamos avaliar todo o sistema, tanto o público como o privado. Mas se for uma avaliação também que traga uma confiabilidade, poderia ser amostral tanto na pública como na privada, reduziria também os custos dessa avaliação. Já no ensino médio, também é realizada nas escolas públicas de forma censitária e no privado de forma amostral.
Em relação às avaliações, nós temos um índice, nós precisamos entender que esse índice, que é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, não é uma avaliação, mas ela contempla a avaliação do SAEB juntamente com os dados do censo. E isso, a partir desta junção de dados, é que nós temos o índice do IDEB. Então, o que é o IDEB? É um cálculo com base no desempenho do estudante em avaliações do INEP, no caso do SAEB, mais as taxas do censo de aprovação, analisando então o que o aluno aprendeu, se ele frequentou a escola e se ele repetiu ou não. Para fazer o cálculo também da questão do ano que o aluno está e a idade, né? Que seria a idade, se ele está na idade correta que deveria, se tem aprovação em todos os anos. Então, esta média de desempenho do SAEB, juntamente com os dados de aprovação, fluxo escolar obtidos no censo escolar, compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse índice também faz parte de uma das metas do Plano Nacional de Educação. Então, resumindo o IDEB, são dados obtidos no censo escolar e as médias de desempenho do próprio SAEB. Nós temos esses dados do IDEB, e é importante discutir um pouco com vocês, em relação às metas que estão propostas. Então, nós temos um quadro aqui, que são as metas que estão no Plano Nacional de Educação e o que nós já temos de IDEB, por exemplo, do ensino fundamental anos iniciais. Nos anos iniciais, se nós olharmos para 2017, está ok. Nós cumprimos a meta do IDEB que está proposto no Plano Nacional de Educação para o ensino fundamental. Já para o ensino fundamental anos finais, nós temos aqui um ponto de atenção. Por quê? Porque se nós olharmos as metas, e, por exemplo, na escola pública, que em 2017 é 4,4, nós estamos abaixo da média. O ensino médio é importante porque também para esclarecermos algumas falas do ensino médio. O ensino médio é crítico, sim, as avaliações mostram, as pesquisas mostram. Nós tivemos, então, de 2005 até 2013, né, um avanço, até 2011, um avanço. Estacionamos de 2011 a 2013, subimos um ponto em 2015 e estacionamos de novo em 2017. Mas mesmo assim não alcançamos as metas que estão estabelecidas. Então é um ponto crítico em relação ao IDEB, tanto na questão da qualidade, da frequência, da aprovação, do fluxo desses alunos do ensino médio. Por isso, é importante essa discussão e se realmente esta reforma do ensino médio, que vem como uma política pública, irá solucionar esses problemas que nós temos de estagnação do desenvolvimento aí do próprio ensino médio. Quais são as críticas em relação a estas avaliações? O ponto positivo é que nós temos um diagnóstico, que nós podemos então enfrentar os problemas de forma efetiva, pontual. Mas, quais são as críticas? Que muitas vezes essas avaliações em larga escala, elas preparam os alunos para esta prova, o que reduz muitas vezes o que está proposto no currículo, porque se reduz a ensinar aquilo que está previsto para o teste. Cria muitas vezes competições entre as escolas. O ranqueamento e a premiação das escolas desarticulam um sistema público de educação. Nós precisamos de investimento também para as escolas em que não são bem avaliadas, correto? Como se sente esse aluno matriculado em uma escola que não é bem avaliado? Então, o aumento destes testes tem trazido também um estresse em relação aos alunos. Uma questão importante, o processo educacional ele é multidimensional. O desempenho dos alunos é um desses aspectos, o desempenho dos alunos nos testes. Então, nós precisamos de todos, né, incorporar também e melhorar esse processo de avaliação em todos esses aspectos que envolvem a educação. Eu deixo para vocês um artigo importante para a sua leitura, que é a Avaliação Educacional no Brasil para além dos testes cognitivos, do João Luiz Horta Neto,
Tem a referência aí para vocês, porque, então, nós temos este modelo de avaliação, muitas políticas foram implementadas a partir dessas avaliações, como nós podemos melhorar, então, esse processo de avaliação a partir das críticas que são colocadas. E ele faz uma proposta com 5 aspectos em que a avaliação em larga escala deve incorporar. Um deles, a universalização do atendimento escolar. Então, precisamos dos dados de acesso e permanência, a trajetória do aluno e a infraestrutura das escolas. A melhoria da qualidade do aprendizado. Então, avaliar as aprendizagens, as práticas pedagógicas, o ambiente educativo, a formação para o trabalho e para a cidadania. Outro ponto, a valorização dos profissionais da educação. Nós sabemos que nós precisamos de profissionais com bons salários, que tenham uma progressão na carreira e que isso faz uma diferença também em todo o sistema educacional. Então, esta valorização dos profissionais e a gestão democrática. Então, o financiamento da educação, planejamento, gestão e a participação social na própria gestão da escola. Precisamos da superação das desigualdades sociais, analisar então a inclusão, a equidade no sistema educacional, os direitos humanos, a diversidade, as diferenças, o contexto socioeconômico e espacial de todas as escolas e a questão da intersetorialidade e a sustentabilidade das escolas. Fica então uma indicação de leitura, porque a partir do que nós conhecemos, nós precisamos pensar também em soluções para os problemas educacionais. Vejo vocês na próxima aula.